pessoal, boa noite. Hoje nós estamos aqui para fazer o nosso estudo com o nosso amigo, irmão, né, Carlos Emanuel, que irá falar sobre a prece, um novo paradigma. E o Luiz Gonzaga vem aprimorando a cada dia, tentando melhorar a qualidade. E hoje com o Carlos a gente vai ter um grande espetáculo, pelo menos de imagem, né, Carlos? E fazer a nossa abertura, eu vou ler desse livro chamado Emmanuel, de Francisco Xavier, pela FEB. Um livro, gente, que eu ganhei do Vanderlei em 1991. E o tema do capítulo 1 vai ser a prece, que tem a ver com o tema do Carlos, né? É bem pequenininho, mas muito interessante. Faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta com a do pão cotidiano. A crença deve ser a bússola, o farol nas obscuridades que o rodeiam, na existência passageira, e a prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. A alma, em se ver voltando para Deus, não deve ter em mente senão a humildade sincera na aceitação da sua vontade superior. E assim nós rogaremos ao Pai, elevaremos nosso pensamento em prece aos céus, rogando ao nosso Pai de infinita misericórdia que possa nos envolver nesse momento, possa inspirar o nosso amigo, irmão Carlos Emanuel, e que todos possam, de alguma forma, aproveitar os estudos da noite de hoje, a prece como refrigério da nossa alma. Nos momentos tão difíceis que nós temos passado, nós rogamos aos nossos mentores a espiritualidade maior que nos envolva e que traga o bálsamo para os nossos problemas, para as nossas doenças. Enfim, Senhor, que Tu esteja sempre conosco e temos certeza que está. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus. Então, Guá, obrigado aí. Vamos passar aqui, mudar a projeção para o nosso slide. Te acompanho. Tá jóia. Então, queridos, é um grande prazer estar aqui com vocês, né? Sinto grande saudade porque estou sempre visitando as casas, vendo os amigos queridos, e a gente há tantos amigos queridos que estão distantes, então nesse momento é um momento da gente poder estar voltando àquela energia de amizade, de carinho que a gente sempre tem quando se encontra na casa espírita, e aqui a gente está mentalmente ligado uns aos outros nessa atividade que tanto nos apaixona. Bom, a prece, um novo paradigma, é a proposta do nosso estudo desta noite. Nesse tema, a gente vai iniciar fazendo uma reflexão inicial a respeito sobre a importância de conceito básico e de princípio básico. Isso vai nos ajudar muito a compreender alguns detalhes que são muito importantes em nossa fé, em nossa vida, em nosso cotidiano, em nossa relação com Deus. Bom, eu coloquei esse desenho desse carro, onde a gente pode observar ali o desenho de um volante, um pedal de freio, um acelerador, um banco. E a gente vai observar que cada elemento daquele dali, ele tem um princípio básico. Então a gente sabe que o volante serve para dirigir, manobrar o carro. O pedal de freio serve para que quando nós pisamos nele, ele pare o carro. E aí todos esses elementos que compõem o veículo. A gente vai observar que o carro por fora pode ser um carro muito lindo, muito bonito, mas o que realmente controla o carro são esses elementos básicos. É o volante, é o freio. A beleza externa, ela é apenas um elemento que vai afetar os nossos olhos, mas ela não tem controle sobre o veículo. Então é bastante importante a gente perceber essas questões daquilo que é básico, daquilo que é essencial, daquilo que realmente tem importância, porque às vezes tudo mais são ornamentos que nós colocamos que não têm tanta importância quanto esses elementos básicos. Por que eu estou falando disso? Hoje o nosso tema, a prece,
está dentro de um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a comunicabilidade com os espíritos. Além desse princípio básico, nós temos outros também. Temos Deus único, né? Temos na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus, e os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, nesse conceito básico, nesse princípio básico, por exemplo, eu perguntaria, nós acreditamos em Deus? E aí as pessoas poderiam responder: sim, eu acredito em Deus. Mas eu faria um contraponto: nós acreditamos em Deus ou achamos que acreditamos em Deus? Por quê? Nesse princípio básico da fé, por exemplo, da crença, do crer em Deus, eu trouxe 2 exemplos para a gente observar essa intensidade do crer e a gente perceber, se usar como parâmetro para nos comparar, não é? Essa nossa fé, esse nosso crer. Joana de Cusa, que é uma das reencarnações de Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, né, que tanto nos ajuda, ela já idosa, ela foi levada ao Coliseu juntamente com seu filho para negar a sua fé em Jesus ou morrer queimada na fogueira. Foi-lhe feita essa oferta. E ela então responde para o carrasco naquele momento: Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo é preciso ser fiel a Jesus. Então veja, aquele ser, ele tinha uma crença em Deus tão grande, que, parafraseando o que ela fala para o carrasco, ela assim: olha, se você está esperando que eu negue o Deus que eu creio, que eu acredito, que eu tenho certeza que existe, que é um Pai de amor e de misericórdia que vai prover tudo para mim, bota fogo logo nisso daí, para que isso se consuma, porque eu não vou abrir mão da fé e da crença que eu tenho no meu Pai. Outro exemplo também muito importante é Paulo e Saulo. Então eu escrevi aqui: caiu Saulo e levantou Paulo. A gente observa que na aparição de Damasco, quando Jesus aparece para Saulo, naquele momento, e ele pergunta ao mestre, né, o que ele queria dele, e Jesus então, o perguntando por que ele o perseguia, afirma que ele era o Senhor verdadeiro, né, filho do Pai Altíssimo. Naquele instante, o Paulo, com seu princípio de fé, na sua crença em Deus, ele morreu Saulo e nasceu Paulo. Uma transformação radical. Naquele momento, morre um ser e nasce outro totalmente diferente. Tamanha a fé, a convicção que aquele ser tinha em Deus. Então, queridos, eu trago essas reflexões para a gente fazer essa dosimetria. Quando a gente fala de princípio básico, a gente diz: eu creio em Deus. A pergunta que a gente tem que se fazer é: eu creio em Deus se isso acontecer? Eu creio em Deus até quando? Eu creio em Deus se não acontecer isso, se não acontecer aquilo? Até quando nós cremos em Deus e até quanto nós achamos que cremos em Deus? Continuando então, no conceito da prece, como falamos, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, o relacionamento com os espíritos, a comunicabilidade, a gente tem lá no Livro dos Médiuns, trazido por Kardec, o seguinte conceito: a prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber proteção e auxílio. Sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Nesse conceito, a gente vai então tentar analisar o princípio do objetivo que esse conceito nos traz. E a gente vê
algumas conclusões dos propósitos desse conceito, que é a prece nos favorece estabelecer relacionamento, estabelecer sintonia e estabelecer uma troca. Porque ele nos fala, ó, a prece é um tipo de apelo que permite a pessoa entrar em comunhão com Deus, com Jesus. Então, ela estabelece um relacionamento, não é verdade? E aí, ele nos fala de vários elementos, Deus, Jesus, espíritos superiores e tantos outros, porque ela também nos fala sobre a sintonia. O nosso pensamento, ele pode se direcionar para vários canais. E isso estabelece de acordo com a sintonia que nós trazemos naquele momento em que estabelecemos um relacionamento. Nos relacionamos, mas com quem? Esse com quem está diretamente relacionado à sintonia dos nossos pensamentos. Estabelece uma troca, porque é mão de via dupla. Vai e volta. Vai e volta. Nós influenciamos e somos influenciados. E aí, nesse tema da noite do nosso estudo, a prece, um novo paradigma, a proposta de observar esse novo paradigma é que a prece é, na verdade, se fizermos um comparativo, um aplicativo de rede social divina. Porque é assim que funcionam os aplicativos de rede social. Para estabelecermos relacionamento, sintonia, troca. Coloquei a rede social dos espíritos. Contém recursos outros além de mensagens, vídeos, emotions. Porque o que a gente vai perceber? Essa rede social que é tão velha quanto o mundo que nós conhecemos, não precisou esperar inventar o celular, o WhatsApp, o Facebook, o YouTube. Ela já há muito existe. Nós, enquanto pessoas no nosso dia a dia, enquanto seres humanos, sabemos que sempre nos influenciamos uns aos outros através de recursos mil que a gente sempre percebeu na vida, no nosso dia a dia. Então, a gente às vezes escapa no mundo moderno que temos hoje, os recursos das redes sociais que nos permitem entrar em contato, só que a prece, essa oportunidade de sintonia e de relacionamento, é tão superior a esses instrumentos tecnológicos de hoje porque ela nos conecta a Deus, ela nos conecta a Jesus, a mentes brilhantes e superiores que ninguém tem o número de WhatsApp deles para que a gente estabelecesse, mas através de uma prece sincera, de valores sinceros, de princípios elevados, nós podemos alcançar esses, como a gente poderia dizer, esses indivíduos enquanto espíritos mais próximos de nós, mas a própria presença do Criador, que não podemos chamar dele, mas dizer, esse Pai que Jesus nos apresenta a Deus como um Pai de amor e de misericórdia, mas que é o tudo, é o todo. E aí continuamos, quando ouvimos há muitas moradas na casa do Pai, a gente percebe também as casas mentais, os planos de entendimento. E vamos lá ler um trechinho que Kardec nos oferece também nessa conceituação que é: a prece é uma evocação. Através dela, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a que se dirige, podendo orar por nós mesmos ou por outros, pelos vivos, que são os encarnados, ou pelos mortos. As preces feitas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarnados da execução de suas vontades. Encarregados da execução de suas vontades. As que se dirigem aos espíritos bons são reportadas a Deus. E aí ele ainda continua: quando alguém ora a outros
seres que não a Deus, está recorrendo a intermediários, a intercessores, visto que nada se faz sem a vontade de Deus. Então, o que a gente vai observar que ele estabelece com isso o entendimento da questão da sintonia que nós falamos. Nós, às vezes, não temos condição vibratória para alcançar esferas superiores. E os espíritos mais próximos, mais elevados, que já alcançam essas atmosferas, esses planos elevados, que estão mais próximos de nós, são então intermediários dessa relação de Deus, desse Pai Criador, com a criatura. Então, a gente vai observar que a gente sempre vai ter uma correspondência. Alguém que nos ouve, que nos está diretamente ligado a essa frequência. Coloquei um desenho aqui no nosso vídeo, a essa frequência que estamos estabelecendo naquele momento em que alçamos o nosso pensamento. Aquela evocação, naquele instante que a gente direciona o pensamento, a gente direciona através de uma intenção, através de um sentimento, através de um valor, de um princípio, que estabelece então faixas vibratórias que serão alcançadas de acordo com aquele conteúdo, com a qualidade daqueles valores. E aí, coloco ali aspecto filosófico para a gente pensar sobre essas questões. A falta de prece não nos afasta de Deus. E não é possível se desconectar dessa rede social. Então, dentro dessa reflexão, desse aspecto filosófico, a gente ouve assim no cotidiano, no dia a dia, muitas pessoas afirmam assim: fulano está afastado de Deus. E a gente vai observar que isso não é possível. Por quê? Porque o Pai é o Criador de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, podemos não estar na sintonia mais elevada, em faixas superiores, mas em Deus sempre nós estaremos. Porque o Pai é a causa primária de todas as coisas. A criatura que vive a sua imperfeição, ela vive a sua imperfeição porque ela é uma emanação de Deus simples e ignorante, que ainda não tem experiência, mas de Deus ela vem e em Deus ela está. Então a gente vai observar o quê? A grande bondade e misericórdia do Pai, porque Ele nunca se afasta de criatura nenhuma. O Pai não é uma pessoa que pode ir para longe ou ir para perto. Nós estamos mergulhados em Deus. A diferença dessa relação com Deus é em que faixa de relacionamento nós nos colocamos com Ele. Mas fazendo assim filosofando, né? Aquela reflexão filosófica, estamos no colo de Deus. Estamos em Deus. E por isso é muito importante, porque a não compreensão, a gente sempre empurrou os indivíduos a dizer que eles precisam orar para se relacionar com Deus. Isso é uma verdade relativa, porque fazendo o que estivermos fazendo, nós estamos nos relacionando com Deus. Qualquer tipo de atitude. Não existe uma atitude que você faça e que não esteja ninguém vendo. O Pai, os espíritos superiores, essas inteligências que cumprem a vontade do Pai, estão atentas, tudo veem, tudo sabem, porque é a função deles cumprir esse papel. Então, com isso, nós trazemos o entendimento da necessidade do auto-perdão, de compreender que não há erro que a gente possa cometer que vai nos afastar desse Pai que tanto nos ama, que o Pai não nos odeia, que o Pai não nos expulsa para uma condição distante dele nunca. Nós estamos no Pai e o Pai está em nós.
Agora, queridos, falemos de princípio básico. Se a criatura acredita nisso, se é princípio dentro dela saber que ela existe no Pai, some desespero, some medo, some insegurança. Porque sabemos que é apenas uma circunstância momentânea, é um problema momentâneo, é uma dificuldade momentânea, porque somos espíritos imortais. O tempo transcende a tudo isso e amanhã teremos condição, com o advento da nossa inteligência, da nossa moralidade, de resolver tudo isso. Isso é muito importante, queridos. Esse sentimento interior de que somos filhos de um Pai, que estamos nos relacionando com esse Pai, que tudo que está ao nosso redor são recursos pedagógicos para que a gente possa construir a inteligência emocional, a inteligência intelectual que o Pai nos oferece através da lei do progresso. Continuemos, então, nesse conceito básico, coloco: Deus não é o topo, Deus está lá em cima. Deus é o todo, Deus é o tudo. Deus é o topo, é a direita, é a esquerda, é para baixo, Deus é a frente, Deus é atrás. Em Deus nós somos, em Deus nós estamos. Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. De Deus nós emanamos, em Deus nós existimos. Não existe deserdados, não existe escolhidos. Todos os caminhos levam ao Pai. Então, associando esses dois princípios básicos, quando insisto em falar muito de Deus, para que a gente entenda que a prece é o ser vivendo no seu dia a dia, no seu momento de sintonia, porque a prece é aquele instante que você se coloca de joelho e ora com fervor, quando você, após um dia de trabalho, deita na sua cama e antes de entrar num sono reparador, eleva o seu pensamento em gratidão. Mas é você andar pela rua, olhar uma rosa linda no jardim, é você olhar para o alto e ver um dia de calor com aquele sol gostoso, é a gente ver aquela brisa que sopra. Então, estamos em Deus, portanto, estamos em sintonia com o Pai. Estar em prece é viver em sintonia, percebendo que tudo isso está acontecendo ao nosso redor. Não precisamos gritar para que Deus nos ouça, porque nós estamos em Deus. Os Espíritos nos têm alertado muito sobre os equívocos que cometemos e o que nos tem atrapalhado tanto nessa relação com o Pai, tem atrapalhado a nossa felicidade. E a gente traz essa proposta nesse slide, então. Ainda o orgulho e o egoísmo. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Freud que faz essa afirmação. Quando nossos atos nos denunciam, estamos nos mostrando. E aí o que a gente vai perceber? Vigiemos, pois, o egoísmo e o orgulho, que tem a sua fonte num sentimento natural, o instinto de conservação. Então vamos observar o quanto esses dois elementos, sentimentos ainda não aprimorados, que vão se transformando porque partem do instinto, do princípio da consciência, que no seu momento instintivo vai progredindo, vai evoluindo, nasce sentimentos, mas ainda sentimentos comprometidos com valores equivocados, que tanto nos fazem sofrer. E aí a gente vai refletir sobre o orgulho. O orgulho surge na prece,
quando começamos a ensinar os nossos benfeitores o que devem fazer para nos ajudar. Olha que reflexão. Se alguém chega para a gente e fala assim, você é orgulhoso, a gente se sente muito ofendido. Mas quando a gente vai fazer prece, a gente chega, Pai, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor faça aquilo, que o Senhor faça aquilo outro, que o Senhor resolva isso, que o Senhor tem... O que a gente vai perceber? A gente está ensinando a Deus o que Ele tem que fazer para que a nossa vida seja plena e feliz? Nós somos maiores que essas mentes brilhantes, esses espíritos superiores, esse espírito que a gente chama de anjos da guarda, esses mentores amigos. Nós, quando conversamos com ele, o Senhor precisa fazer assim, fazer assado. Ao passo que uma alma sem orgulho, ela vai dizer, Pai, que se cumpra em mim a sua vontade, não a minha, Pai, porque tu bem o sabes o que é melhor para mim. E eu ainda preciso muito ser orientado e guiado. Então me ajuda, Senhor, a vencer a minha prepotência e o meu orgulho. Ajuda-me a ser humilde, para que nesse espírito da humildade eu possa lutar contra as mazelas que existem dentro de mim. Olha, que força a alma ganha quando ela passa a confiar de verdade no Pai. Porque quando a gente faz uma prece dizendo aos espíritos ou ao Pai o que ele tem que fazer, nós estamos dando uma declaração de que não acreditamos que ele sabe o que está fazendo. Esse Deus que nós cremos, esses espíritos que nos protegem, sabem muito menos do que nós, porque nós estamos ensinando para eles o que eles têm que fazer para que possamos ser felizes. Pensemos, queridos, nisso. E o egoísmo? O egoísmo se mostra quando achamos que só nós temos problemas que merecem consideração. Ninguém está passando por problema, o nosso problema é sempre maior, o nosso problema é sempre mais difícil. Nós somos aqueles que vestimos aquela camisa do incapaz, do pobrezinho. Apesar, eu às vezes brinco, muitos de vocês já devem ter me ouvido falar isso, que eu descobri o porquê que a gente é tão chorão. O problema foi a mamadeira. Por quê? Quando a gente nasceu, a gente descobriu que se chorar, mamãe vem correndo, dedeirinha no neném. Aí a gente faz um xixizinho na fralda, mamãe vem correndo, dá uma choradinha, mamãe vem correndo, troca a fralda. Então a gente cresce descobrindo o seguinte, dá uma choradinha que vem alguém fazer as coisas para você. Vem alguém resolver as coisas. E aí a gente fica vivendo um ciclo, né? Um ciclo de chorar para poder conquistar benefícios. Quando, na verdade, se a gente parar para olhar o mundo ao nosso redor, nós somos tão ricos, queridos. Uns choram porque não têm um dedo, outros não têm os braços. Então, o egoísmo ainda tem sido uma chaga em nós, a nos fazer se sentir sempre pobres, coitados, infelizes, sem nada. Não é? A nossa vida é tão triste, é tão mesquinha. Queridos, pensemos nisso. E aqui cabe eu dizer, não estou fazendo nenhuma crítica. Estou propondo a vocês reflexões que temos aprendido com essa doutrina de que como nós nos posicionamos diante da vida. Se acreditamos que existe um Deus bondoso, justo, misericordioso, Pai, Criador de todas as coisas, que não criou um mundo injusto, que as coisas que estão acontecendo têm motivos que nosso entendimento ainda não cabe, mas esses motivos têm que ser justos, porque justo é o Deus que nós acreditamos. É só uma questão da gente passar e ver que esses conceitos básicos, às vezes a gente estuda tanto a doutrina espírita, tantos conceitos, valores, grandes oradores, e, no entanto,
no princípio básico da atitude diária, de estar em paz consigo mesmo, de poder ser uma pessoa forte nas suas convicções, de entender que Deus está ao alcance do nosso pensamento, a gente escapa e deixa passar esta oportunidade de entendimento tão grande em nossas existências. Continuemos, então, nesses dias tão difíceis, porque às vezes podem interpretar mal eu estar aqui dizendo: somos tão pobre coitados, tão pequenininhos. Nós não estamos aqui fazendo pouco caso da dor, do sofrimento alheio. Não estamos fazendo. O que estou tentando levantar é que nós somos muito mais fortes do que acreditamos ser. E o Pai tem um compromisso vivo com o nosso progresso, porque nos enviou Jesus, o seu Filho, Jesus, um Espírito que assume um compromisso de vir até nós, no mundo ainda tão materializado naquele instante, passar por todos aqueles problemas para deixar apenas lições lindas e maravilhosas. E quando a gente vai e observa a doutrina espírita, o que os espíritos, o que a gente tem como conceito para a doutrina espírita? O Consolador prometido. Então, o que nos consola? O entendimento verdadeiro de tudo isso. Porque quando a gente entende a dor, a gente entende que a dor tem um propósito, como Joana de Cusa: bota fogo logo nessa fogueira, porque eu quero poder dar prova de quanto eu creio em Deus. Jesus, em João 16:33, nos fala: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo terei tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queridos, todas as promessas foram feitas. O Cristo nos ofereceu dele tudo que ele poderia. E certamente continua atento, nos ajudando, nos abençoando. Quando a gente fala de Jesus de Nazaré, eu falo que é fácil de entendermos Jesus, porque ele foi homem como nós, teve um pai, teve uma mãe, viveu ali pelos caminhos de Genezaré, pela Galileia, andava, ensinava, pregava os valores que veio trazer até nós. Então cabe no nosso entendimento Jesus de Nazaré, um homem virtuoso, bondoso, generoso, terno, mas as promessas de Jesus vão muito além daquilo que a gente pode compreender. Por quê? Porque sabemos que Jesus é o governador espiritual da terra. O Pai ofereceu a ele a missão de poder preparar o nosso orbe para que nós reencarnássemos. Os estudos científicos nos dizem hoje que a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. Há 4 bilhões e meio de anos atrás, o Cristo de Deus, o mesmo Jesus de Nazaré, já era o Espírito superior. Então, queridos, nós não conseguimos, não alcançamos a grandeza desse Espírito ainda, porque há 4 bilhões e meio de anos atrás ele já era um Espírito superior. Jesus sabe o que está fazendo. É de uma pleiade de inteligências que já estão unidas ao Pai, porque ele diz: eu e o Pai somos um só. Olha a grandeza desse Espírito.
E a gente está preocupado que o mundo vai acabar, que Jesus não sabe o que ele vai fazer para resolver os nossos problemas enquanto o mundo de prova e expiação. Que o mundo espiritual está fazendo um experimento, que esse experimento vai dar errado, como se a Terra fosse o único mundo primitivo que tivesse existido. Como se os espíritos estivessem tentando descobrir e aprender como resolver os problemas e as questões da alma humana. Vejam, queridos, Jesus, o homem e o Cristo de Deus. Por isso, vamos ampliar os nossos horizontes. Até quando falamos de Deus, chegamos ao final dos nossos slides, do nosso estudo. Vou colocar agora para vocês um vídeo que são as imagens do telescópio Hubble, né? Vou falar com um sotaque mais apropriado para o inglês, aonde ele nos oferece imagens do universo. Vou fazer deixar passar uns minutos, uma prece de agradecimento, mas eu queria que nessas imagens vocês pensassem sobre o tamanho de Deus, o tamanho do universo que é Deus, que está em Deus, o tamanho do Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, que cuida desse orbe, que cuida de cada um de nós, através de inteligências que nos antecederam, irmãos mais velhos, atentos, experientes, que já passaram por tudo isso que nós passamos e já venceram essa etapa, mas que são amigos virtuosos, que estão ombro a ombro. Então eu vou convidá-los a essas imagens do universo. Pensemos, queridos, no tamanho de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não cabe ainda no nosso entendimento o tamanho desse Pai que o Cristo veio nos ensinar. Não cabe ainda em nosso entendimento a grandeza desses espíritos que trabalham para construir essa imensidão no universo, sóis, estrelas, galáxias. Como é grande a vida, como é grande a presença de Deus. E nós, tão preocupados com coisas tão pequeninas, às vezes chorando por coisas tão insignificantes. Acreditemos, queridos, num Deus superior a esse entendimento humano, criador de todas as coisas. E como Jesus disse, um Pai de amor e de misericórdia. Acreditemos em Jesus, nessa alma brilhante, grandiosa, generosa. E vamos agradecer então ao Pai a oportunidade de existir e de presenciar tudo isso. Olhem, queridos, essas imagens, a graça de poder um dia, enquanto espírito imortal, viajar pelo universo e ver de perto toda essa beleza, toda essa grandeza. O Cristo disse: vou para preparar o lugar para que aonde eu esteja, lá esteja também todos vós. Queridos, pensemos nessas promessas. Que a bondade do Pai, o seu amor, pulse cada dia em nossas vidas, para que, diariamente, na sintonia de uma prece de nossa vida no dia a dia do cotidiano, tenhamos o hábito de nos relacionar com esse Pai, com esse Cristo, com essa espiritualidade amiga que está aí ao nosso lado. Como disse, temos ferramentas modernas das redes sociais, mas temos uma ferramenta de uma rede social
que transcende a nossa comunicação, nos colocando ligados a esse Pai de amor e de misericórdia. Jesus nos abençoe a todos. Fiquem com Deus, o meu carinho. Graças a Deus.